Então, queridos, falamos sobre esse mês, sobre legado. E semana passada, a pastora Marcele falou a palavra, sobre generosidade, sobre dar. E eu quero continuar um pouquinho, eu vou tentar não me alongar, vou ser bem rápido, mas só falar um pouquinho mais, dentro de alguns pontos que eu anotei, e rapidamente. Pode colocar, por favor. A Bíblia nos incentiva a dar coisas para os outros, de maneira que voluntária e com a motivação correta. Além disso, ela diz que o ato de dar algo a alguém não beneficia apenas quem recebe, mas também aquele que dá. Alguns pregam até e batem nisso. Quem dá sente mais alegria do que quem recebe. Pode às vezes até ser, né? E às vezes, quando você dá algo para Deus, você não se sente alegre? Você se sente feliz, alegre, né? Por ter dado algo a Deus, por dar algo a Deus, e Ele também se alegra com isso. Mas eu sei que nós ficamos cheios de alegria quando damos algo a Deus, porque sabemos que Ele recebe ao que dá com alegria. E essa bênção da recompensa e da colheita virá, porque Ele promete. Então, eu quero fazer um adendo aqui. Tem pessoas que acham que estão dando para os homens. Se alguém aqui, ou na live, ou alguém que vai ouvir essa live depois, acha que você está dando para homens, não dê. Porque isso é religiosidade. Isso é atitude que não é correta. E não vai ter resultado. Mas se você dá, dizendo, eu estou dando a Deus, para Deus abençoar as viúvas, para Deus abençoar os orfanatos, para Deus abençoar os órfãos, para Deus abençoar a sua obra, para Deus dar sustento aos obreiros, aí Ele recebe. Mas se você diz que está dando para homens, um coração lá dentro, eu estou dando para esse pessoal, e eu vou dizer por quê isso. Porque tem gente que quando fica chateado com a liderança da igreja, ou fica chateado com alguém da igreja, para de dar dízimo, para de ofertar. Então ele estava dando para quem? Responda. Para o homem. Porque Deus não fez nada com ele. Ele se chateou com alguém. Esse alguém pode estar certo ou errado, mas ele se chateou, brigou, e ele então penaliza Deus e a sua obra, o seu reino, colocando de castigo. Eu agora não oferto mais, eu agora não dou mais dízimo, porque eles fizeram isso comigo, tiraram o meu cargo, deu uma bronca em mim, falou com o que eu não gostei. Estava dando para homem. Então, corta, porque não tem resultado. Mas para Deus vai ter a colheita e a recompensa. Eu queria falo que vou correr, né? Ontem eu recebi mensagem, o pastor Márcio Valadão, o apóstolo Márcio Valadão, a esposa estão com Covid, estão vencendo. O apóstolo Hudson Medeiros, sua esposa lá de Brasília, estão com Covid, estão vencendo. O apóstolo Nicolau já saiu do hospital, ficou 20 dias, saiu. E nós temos vários apóstolos e pastores no Brasil com Covid, por isso eu estou de máscara. Alguém pode falar, você não tem fé. A Bíblia diz que cada um anda segundo a sua fé. A minha fé é para usar máscara. Então, a gente está se cuidando, para não... Moisés falava assim, Senhor, se você não for na frente, eu não vou. Davi falava assim, Senhor, se eu descer eu vou morrer? Vai. Então eu não vou descer. Se eu descer eu vou morrer? Não. Aí ele descia. Então
eu estou assim, tá bom? Agora, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A palavra é linda, a palavra é clara. Eu não preciso pregar muito aqui, gente. Eu sei que a maioria sabe de tudo isso que eu estou falando. Só precisamos ter mudanças de atitude, né? A gente precisa tomar algumas atitudes para que as coisas aconteçam. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Bíblia, eu não quero falar mais do que eu quero, do que eu penso, é Bíblia. E apesar que eu falei aqui que era Bíblia. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém? Temos que crer nisso, ou então não cremos na palavra. Mais bem-aventurado é dar, mais feliz é dar do que receber. É a palavra, Jesus. Quando o ato de dar agrada a Deus, Deus se agrada. Eu tenho a segunda parte, que é quando não agrada a Deus, mas eu não vou nem falar quando não agrada a Deus não, tá bom? Vamos parar só quando agrada a Deus, porque eu não quero dar ênfase a quem não agrada, apesar que a maioria sabe quando que não agrada a Deus. Eu já falei aqui muita coisa, eu não quero falar mais. Eu quero terminar falando que agrada a Deus, tá bom? É a segunda parte. Então, Deus se agrada quando damos alguma coisa a alguém da nossa própria vontade. A Bíblia diz: faça cada um conforme resolveu no coração, não a contragosto, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Não é forçosamente. Queridos, olha só, eu quero falar algo, eu ia falar mais para o final, mas eu quero falar algo aqui. Nós não, ouça, olha para mim, deixa o estandarte lá, olha para mim. Eu não quero aqui que vocês achem que a gente fica manipulando vocês para pegar dinheiro de alguém, não. O John que sempre fala isso aqui, né, o pastor John. Vocês conhecem a gente, né? Sabem que a gente não fica aproveitando, né? Mas não é isso, é que alguns manipulam mesmo, e nós não temos essa ideia. Nós queremos te dar o privilégio e a honra de semear, para que você tenha um legado na sua vida e deixe um legado para a sua família e para aqueles que andarem ao seu lado. É um privilégio que nós queremos dar a você, não é para querer pedir e arrancar nada de você. Amém? Então dá com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Repetiu, 2 Coríntios 9, 7. Dar de coração faz parte da religião que Deus aprova. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele associa, né? Incontaminado do mundo com dar. Cuidar dos órfãos, das viúvas. Que coisa interessante. A Bíblia ensina que Deus vai recompensar a pessoa generosa. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar a uma ceia, ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Bíblia. Ou cremos na Bíblia, ou não cremos na salvação também. Então não vale, só vale a salvação? Não, tudo. Tudo que está aqui temos que crer, porque é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
Nosso coração precisa estar totalmente convicto, isso que eu falei, livre, feliz, para poder então entregar tudo a Deus, sabendo que assim vamos alegrar o seu coração e recebermos a recompensa dessa entrega de semeadura para Ele e para a expansão do seu reino e bênção para suas ovelhas. Deus recebe para nos abençoar.